Queridos irmãos, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro da tarde de hoje, mais uma vez com a nossa irmã Sueli, e o tema de hoje vai envolver inclusive a escolha das provas, o livre-arbítrio e a fatalidade, todos temas importantes. Vamos então fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso encontro de hoje. Agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo na tarde de hoje, mais uma vez, de aprendermos um pouco mais da tua doutrina, que sem dúvida nos eleva, nos aprimora, nos conduz no caminho da verdade, para que possamos alcançar a cada dia que passa a nossa evolução. Que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem intuída pelos irmãos da espiritualidade, que aqui sempre estão, que aqui sempre vêm na nossa casa tão querida e amada. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Uma boa tarde a todos. Vamos aproveitar nossos momentos. Eu senti falta desses dias que eu não vim. Eu fico ligada com essa casa nas terças-feiras à tarde, porque isso aqui é compromisso certo para mim, né? Mas às vezes não dá e a gente tem que ficar com essa ausência e perder, né, essa oportunidade de estar junto. Mas é sempre bom retornar e continuar estudando a doutrina juntos. Escolhemos esse assunto aqui. Esse assunto foi falado num domingo, acho que foi, se eu não me engano, acho que foi o último domingo que eu fiz palestra aqui que abordamos isso. Porque a gente sempre que está em algum lugar ou está em reunião, nem que seja assim, familiar ou uma reunião festiva, sempre surge o assunto espiritismo, se tiver um espírita no ambiente, né? Aí todo mundo vem e faz pergunta. Eu ainda falei assim, gente, os médicos, os dentistas, eles passam aperto. Por quê? O médico fica tendo que dar consulta até nas festas, né? Porque chegam, doutor, eu tô assim assado. Aí o dentista também, dá para você dar uma olhadinha aqui? Eu morro de rir com amigos que acontece isso, que fica até engraçado, né? Assim como também o espiritismo, às vezes as pessoas chegam e pedem alguma explicação a respeito de alguma coisa, como se a gente pudesse, em 5 minutos ou 10 minutos, numa festa, tirar a dúvida daquela pessoa. Dúvida essa que, para ele tirar, a gente vai ter que fazer um apanhado de várias situações, até mesmo das próprias convicções. O espiritismo, ele é reencarnacionista, né? Como todas as religiões são. Apenas algumas retiraram, algumas não, uma retirou dos seus ensinos, né, a ideia da reencarnação, e essa depois se desdobrou em outras quando foi feita a separação por Lutero, né, que protestou. Por isso a religião passou a ser a religião protestante, porque Lutero protestou contra algumas coisas que ele não aceitava, né, no cristianismo, no catolicismo. Então ele protestou, então houve a separação. E com isso, todas aquelas que derivaram do protestantismo, né, de Lutero, e outras vieram aí, mas com a mesma temática e tudo, então também aboliram a reencarnação. Mas ela sempre foi presente. Mas como muitas coisas, né, eu não acho nem que são muitas coisas, eu acho que é tudo. A gente só consegue uma explicação lógica através da ideia reencarnacionista. Fica difícil para uma pessoa que não é reencarnacionista entender certas coisas, até, assim, num pouquinho tempo, né? Uns 5, 10 minutinhos, às vezes num lugar que não é adequado. Mas algumas perguntas vêm chegando e sempre as pessoas têm dúvida. O que diz o espiritismo? Olha, nós estamos passando aí uma fase em que nós estamos sendo atacados por doenças, né? Por vírus de todo lado. Vem um mosquitinho tão pequeno, né? E acaba com a vida da gente, né? Capaz de levar para a dimensão espiritual
uma pessoa, né, que às vezes nunca teve nada, nunca teve uma doença, né? Foi um nadador, não foi? Um atleta, assim, nossa, mundialmente famoso. Eu não sei o nome dele, que eu não acompanho muito isso, mas assim, campeão. Teve dengue e morreu. Né? Então a gente fica imaginando como nós somos frágeis, né? Como tudo, ou qualquer coisa, melhor dizendo, pode nos matar fisicamente. Porque a gente, espiritualmente, a gente vai morrer, nós somos imortais, né, como espíritos. Então vem um mosquitinho e causar tanto estrago, tanto dano. Tantos brasileirinhos, né, estão aí nascendo, né, alguns já nasceram e outros estão nascendo, sem condições de ter uma vida plena de raciocínio lógico, porque estão com microcefalia, vão ter problemas difíceis para enfrentar, a família toda. Então, tudo por causa de um mosquito, né? De um mosquitinho. E a gente fica se perguntando, como é que é isso? Quem tem que ter, terá? Como que ocorre tudo isso? Né? Porque uns espanham, outros não. Porque uns são afetados, outros não. Porque muitas, não são poucas não, muitas mães, muitas gestantes que contraíram o vírus, né? O Zika vírus, e os bebês não tiveram nada. Nasceram com o cérebro normal, né? Então, são tantas as perguntas que as pessoas fazem, como sabem que a gente estuda essa parte, né, kármica, das provações, das expiações. Então, eu tenho recebido assim, bastante pergunta, né, sobre essas coisas, e resolvemos, então, até foi por isso que eu fiz desse domingo, e como nem todo mundo que frequenta aqui a terça vem aos domingos, então achei melhor a gente abordar, e até mesmo, né, para mesmo quem já assistiu, se ficou alguma dúvida, ou se quiserem perguntar também, porque isso gera, às vezes, muita dúvida. Então, eu acho que vale a pena a gente ouvir o que os espíritos têm a dizer sobre a escolha das provas, o livre-arbítrio e a fatalidade. Né? Porque muitas vezes a gente costuma falar assim, isso é uma fatalidade. Nem sempre é uma fatalidade. Nem sempre. Aquilo que pode, às vezes, parecer fatalidade, não é. Já falamos sobre isso aqui, que nem mesmo aquilo que aos olhos do mundo é uma fatalidade, para a dimensão espiritual, para os espíritos, não é uma fatalidade. Porque a fatalidade, ela envolve a questão da gente não poder fazer nada, não ter a menor interferência naquilo. E quando, às vezes, acontece algo que, no momento de hoje, no momento de agora, na encarnação atual, a gente não procurou, a gente não fez nada para aquilo acontecer, ainda assim, aos olhos espirituais, não é uma fatalidade se aquela tragédia pudesse ter sido evitada numa outra experiência material, né? Numa outra encarnação desse espírito. Porque às vezes não, sempre, né? Essas tragédias, as mortes trágicas são escolhidas pelos espíritos para que eles possam resgatar um passado de delito, algo que fizeram numa outra experiência e que tinham que resgatar. Era algo que precisava ser resgatado. Então, nesse caso, isso não seria uma fatalidade, uma vez que o espírito só fez aquela escolha por um erro dele do passado, que se ele não tivesse errado, não geraria aquela necessidade dele fazer uma escolha daquela para numa encarnação seguinte passar aí, né, e fazer também, envolver toda a família numa tragédia. Então, quando pode ser evitado, por isso que nós vamos ver aqui, nós vamos acompanhar, porque o que eu vou dizer aqui está totalmente embasado na codificação. Algumas coisas a gente até interpreta, mas por isso que eu fiz questão de colocar ali as questões. Quem quiser copiar o número das questões, pode copiar em casa, dá uma lidinha, porque foi cópia, né, que eu fiz do Livro dos Espíritos. Eu separei essas questões para a gente analisar,
porque tá lá e nós vamos entender essa questão, como se processa essa escolha das provas, o livre-arbítrio, e o que é fatalidade, o que não é, até onde, né, nós podemos usar, porque o livre-arbítrio, ele é sempre relativo. Nunca ele será absoluto, ele é sempre relativo. O mais próximo que podemos chegar de um livre-arbítrio absoluto é com relação a nós mesmos. Ao outro, jamais. Né? Jamais nós poderemos usar do nosso livre-arbítrio para prejudicar ou ajudar, seja o que for alguém, se isso não estiver, né, naquele mapa da aprovação e da expiação daquela alma. Então, nunca o nosso livre-arbítrio é absoluto, e sim relativo. Nós podemos usá-lo de uma forma quase absoluta, vamos botar o quase aí, com relação a nós. Tipo, suicídios, fazer o que a gente bem entende da nossa vida, né? Fazer as nossas escolhas, que muitas vezes a gente traz uma escolha e não cumpre essa escolha aqui, porque não existe destino traçado, né? Escolheu tem que ser. Não, não é bem assim. Esse foi o grande presente que Deus nos deu, o livre-arbítrio, a capacidade de poder escolher e ser feliz ou infeliz dentro da escolha que a gente fizer. Então, isso é fato. Então, esse é o grande presente que nós recebemos, porque Deus colocou em nossas mãos a possibilidade de sermos felizes ou infelizes de acordo com aquilo que nós fizermos da nossa vida. A nossa vida vai estar do jeitinho que a gente fizer, do jeitinho que a gente quiser, respeitando, claro, o livre-arbítrio antes de nascer, porque se aqui nós não temos mais condições de reverter uma situação ou de fazer uma escolha em determinadas situações, é porque essa escolha já foi feita antes da gente reencarnar por nós mesmos. Por nós mesmos. Essa escolha é feita por nós. Quando o espírito não tem condição nenhuma de fazer a sua escolha, aí sim, os espíritos vão fazer por ele, porque vão entender aquilo que for melhor para que ele possa evoluir. Do contrário, na nossa situação que nós nos encontramos, nessa situação mediana, né, nós não somos espíritos, que a gente não conheça as coisas, que a gente não saiba fazer a distinção entre o bem e o mal, a gente já sabe sim. E as falhas cometidas, os erros cometidos, a maioria não são por ignorância, a maioria deles é por conveniência. Né? É para tratar dos nossos próprios interesses. A gente sabe disso, embora a gente não queira encarar essa situação, mas a gente sabe. Né? Ou se não sabe, não quis saber, porque elementos para a gente saber a gente tem. Basta observar o mundo aí, não precisa ser religioso, nem deísta, né? Não precisa disso. Basta observar a vida, observar o mundo e principalmente aquele preceito que todo mundo conhece, que aprende no jardim de infância, né? Fazer ao amiguinho aquilo que quer que seja feito a você. Então, se nós nos colocarmos na presença do outro, no lugar do outro, nós vamos saber direitinho se a gente está errando ou acertando. Porque ainda que a gente queira para nós algo que não esteja dentro da lei divina, é tudo que a gente já alcançou. Então, a gente não vai estar errando, porque nós temos níveis de conhecimentos. Né? O que é certo para a gente pode não ser certo para alguém que já está mais evoluído e que já aprendeu mais. Mas se a gente não chegou até lá, então aquilo que a gente está fazendo, com consciência de que é certo mesmo, é o que é certo para nós. Por isso que verdade, ela depende. Né? A verdade também ela é relativa. A verdade universal, não. A verdade divina, não. Mas a nossa é. A nossa verdade é relativa. Né? Salman Rushdie, em Versos Satânicos, ele fala sobre isso, que a verdade é verdade até que não se descubra algo que vá colocar, que vá desbancar aquela verdade, vai botar outra. Né? Isso a gente vê muito na parte da alimentação. Né? Até pouco tempo o ovo era um vilão. A pessoa, se comesse, ia ter veia entupida e ia morrer do coração. Agora ele é um aliado. Né? Agora ele é um aliado. Então, a verdade é verdade enquanto não se descobre algo que vá
convencer e que vá ter uma justificativa maior de que realmente vai desbancar aquela outra. Então, a nossa verdade, ela é sempre relativa, porque só a verdade divina é absoluta. A nossa não é. Então, nós vamos acompanhar aqui. Eu comecei com essa parte aí de reencarnação, para a gente, porque está tudo associado, né? Tanto que Kardec começa o Livro dos Espíritos perguntando o que é Deus, não perguntou quem, senão ele personificaria. Então, ele perguntou o que é Deus e tudo. Então, o Rogério, até no domingo, ele falou sobre isso. Tudo começa ali. Quer dizer, todo o desenrolar, né, da codificação espírita é um desenrolar daquela primeira pergunta. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, dali partiram, né, todos os questionamentos de Kardec e a resposta dada, as respostas dadas pelos espíritos. Então, vamos ver aqui, começar aqui com a questão da reencarnação. Na 132, está lá. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Para que a gente reencarna? Por que a gente tem que reencarnar? Porque a gente fica pensando, poxa, podia ficar lá, né? Tão mais tranquilo, tão mais calmo. Será que é? Né? Se fosse tão bom assim, né? A gente queria voltar correndo, né? Mas ninguém quer. Alguém quer? Alguém quer ir embora daqui? Mas sabe por que a gente não quer? Porque a gente sabe que aqui é que a gente vai fazer por onde ser feliz? Lá. Então, é por isso também que a gente não quer. Então, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Porque a expiação é sofrimento, mais que aprovação. Porque a aprovação, você está provando aquilo que você já acha que sabe. Então você tem alguma coisa, você tem um conhecimento, um acervozinho que pode facilitar. Mas na expiação é resgate mesmo. É pagamento de dívida. Então essa é dolorosa, né? Embora a gente saiba que deve, mas é doloroso. E também, não é só isso, e também pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Rui Barbosa tem até uma fala que ele diz que o homem se assemelha muito a Deus, né? Porque o homem, ele continua o que Deus começou, ele continua a sua criação. Ele também é co-criador no universo, e o Espiritismo vem nos falando isso. Então, pôr o espírito em condições de enfrentar toda essa parte na criação divina. Com a nossa inteligência, com todo o trabalho que é feito, nós vamos trabalhando, nós vamos fazendo a melhor, ou pelo menos deveríamos fazer a melhora do mundo em que nós estamos vivendo. Então, esse é o objetivo, né? Essa é a finalidade. Em que consiste... Não, acho que eu passei aqui. Vamos voltar aqui, que eu acho que eu dei um pulo grande aqui. Isso. Os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Essa é a pergunta logo a seguir aquela da finalidade, né? Aquela 132. Então, eles têm, desde o princípio, seguindo o caminho do bem, tem necessidade, então, da reencarnação, da encarnação? Eles respondem, todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a alguns, sem penas e sem trabalhos e, por conseguinte, sem mérito. Né? Então, nós temos os méritos da nossa busca, do nosso trabalho, do esforço que nós fazemos para dar certo. Então, esse é o nosso mérito. Se Deus tivesse nos criado perfeitos, não teria muito objetivo. Né? Isso aqui, essa questão responde muito bem quando as pessoas falam, Jesus é o único Filho de Deus perfeito. Olha, se Deus tivesse criado Jesus perfeito, eu ia brigar com ele. Eu ia falar, mas por que não fui eu? Né? Por que não fui eu criado perfeito? Por que eu vou ter que passar todas as tribulações da vida
e um espírito não precisou. Isso. Então, essa é a prova que Jesus também foi criado simples e ignorante, fez a sua evolução, né? Fez a sua trajetória para que alcançasse uma perfeição sempre relativa, da mesma maneira que o livre-arbítrio é sempre relativo, a perfeição também, que é absolutamente perfeito só Deus. Então, Jesus trabalhou. Só que não foi na Terra. Né? Não foi aqui que ele fez a sua evolução. Porque a Terra, quando nasceu, Jesus já era perfeito com relação a esse mundo. Então, ele foi escolhido para coordenar, né? Para ser aí o supervisor dessa obra, né? Desse planeta. Então, ele já era perfeito com relação ao planeta, mas ele fez a sua caminhada, também foi criado simples e ignorante. Porque não tem essa possibilidade. Deus não ia privilegiar, senão ele não seria justo, né? Não seria perfeito, não seria justo. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Será que eu pulei de novo? Não. Tá. Pulei umazinho, ó. Mas então, de que serve aos espíritos seguirem o bom caminho, se isso não os isenta das penas e da vida corporal? Porque mesmo ele é criado simples e ignorante, ele tem que passar pelas tribulações da vida. Então, o que adianta ele não fazer o mal, né? O que adianta o espírito seguir o caminho do bem, se isso não isenta o espírito das penas da vida? Aí eles respondem, ó, chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Por isso que também, na codificação, Kardec obtém dos espíritos a explicação que nem todos os espíritos passam pela fieira do mal, mas todos passam pela da ignorância. Porque passar pela fieira do mal é desenvolver o mal em si, pelo mau uso do livre-arbítrio, pelas escolhas ruins que faz. Então, ele vai desenvolvendo mal e ele vai, então, errando, ele vai ter que ir resgatando isso, vai expiar. Agora, há espíritos que não passam pela fieira do mal, não desenvolvem o mal, fizeram sempre boas escolhas. E o sofrimento deles passa a ser apenas na direção do aperfeiçoamento. As privações estão presentes na vida dele para que ele possa desenvolver a sua inteligência. Então, ele não vai expiar, ele vai provar. Então, isso pode acontecer, mas aqueles espíritos que passaram, né, pela fieira do mal foi porque fizeram péssimas escolhas e precisam resgatar o seu passado. Então, aqui nessa resposta, os espíritos dizem, né, qual é a vantagem então? Né? Então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem? Se eles vão ter que passar, de qualquer maneira, por sofrimentos. Mas eles respondem assim, ó, chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormento sofrerá. Então, isso aí é fato. Quanto menos bobagem a gente fizer, menos coisa para resgatar a gente vai ter, menos problemas a gente vai enfrentar, porque a gente não tem que passar, né, por aquilo. Então, não passando pela fieira do mal, o espírito só vai receber aquele sofrimento que vai impulsioná-lo ao progresso. E assim ele vai seguindo. Então, a gente, quando reencarna para expiar e provar alguma coisa, ele não tem que passar por todos os mundos, que vai passar por todos os sofrimentos. Não, ele vai passar apenas por aqueles que ele precisa passar para ele aprender. O que ele já sabe, ele não vai. É igual o aluno que fica de recuperação, né? Ele vai estudando. Chega no fim do ano, ele está de recuperação em 2 ou 3 matérias, ele não tem que fazer prova de todas,
Porque as que ele já foi aprovado, ele não precisa provar que sabe, ele já aprovou. Então ele só vai fazer daquelas que ele não sabe. Então é assim que acontece, o espírito só vai ter que reencarnar e passar pelas privações daquilo que ele necessita de aprender. O que ele já sabe, ele não vai passar, né? Não vai ter problema. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Essa aqui é a questão-chave do nosso assunto, né? Nessas reuniões que nós temos feito aí, que é a missão dos espíritos aqui na Terra e também na dimensão espiritual. Já lemos essa questão aqui, né? E está toda essa parte, tá resumida aí. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Eu resumi, né? Daí a reticência. Tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Isso aqui é aquela finalidade lá da encarnação, né? Ele passar por provações e expiações para chegar ao aperfeiçoamento e colaborar com o Criador, né? No desenvolvimento aí da criação que nunca para, né? Então concorre dessa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Nós já lemos, já exploramos essa questão, e a gente vê que nessa questão aí, da missão dos espíritos, instruir os homens, ajudá-los a avançar e melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais, isso envolve um trabalho muito grande de aperfeiçoamento próprio. Porque quem é orgulhoso, vaidoso, ciumento, ganancioso, não consegue fazer isso. Não consegue dar conta dessa missão. E essa é a missão para todos. Para todos. Então, quando nós vemos isso aqui, nós estamos vendo aqui que não tem necessidade de ser doutor, né, de ser uma pessoa formada, né, numa academia universitária. Não, não tem. Todo mundo pode dar a sua contribuição naquilo que sabe. Né? Então, cada pessoa é muito útil nesse contexto universal para auxiliar os outros, porque assim estará auxiliando a si mesmo. Então, essa é a missão. A gente não está vendo nada aí, né, que a gente não possa fazer. Claro que, com os interesses próprios, isso aqui não é possível. Se nós formos agir de acordo com o próprio interesse, isso aqui não é possível. Né? A gente não vai dar conta dessa missão dos espíritos. Porque é o que mais a gente está vendo aí, é o contrário a isso aí. Né? O contrário. As pessoas não estão dando conta de trabalhar dessa maneira aí. Né? Então, ajudá-los a avançar e melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Quer dizer, não está vendo, aqui não está falando nada em proveito próprio, somente a si. Né? Não, sempre em prol de uma causa comum. Então, instruir os homens, está aí, unificado aí, né? Universalizado aí. Ajudá-los a avançar. Isso é muito importante que a gente tenha isso em mente. Mas se nós não fizermos um trabalho de reforma íntima, tenhamos certeza que não vamos dar conta da missão que aqui a gente veio desempenhar. Porque isso aqui está no geral, mas dentro da própria profissão é que a pessoa pode fazer isso aqui. Ah, mas como que eu vou fazer? Dentro da própria profissão que desempenha, você pode instruir os homens, pode ajudá-los a avançar, né? Pode fazer muito. Então ninguém não precisa nem fugir à sua esfera de aptidões. Dentro dela, a gente pode fazer, contanto que a gente não coloque os nossos interesses à frente dessa causa aí, né? No estado errante, antes de nova existência corpórea,
O espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Isso é sempre uma pergunta que às vezes as pessoas fazem. Eu sei do que ia me acontecer aqui, eu fiquei sabendo quando eu vim. Olha, se ele fez uma escolha de provas, ele sabe. Aqui, ó, ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Como que ele escolhe isso, né? O espírito, ao partir da Terra, logo que ele sai do estado de perturbação em que ele se encontra ao deixar a matéria, muitas décadas ligado a um corpo físico, ele demora um pouco, ele ainda fica muito aqui, né, na esfera material. Por isso que se fala que o espírito está no umbral. Umbral não é uma região na espiritualidade, não é isso. Umbral não é uma região geográfica, é um estado. Umbral, o que é umbral? É a passagem da porta, umbral da janela, umbral da porta, né? Aquele pedacinho, ou vai para fora ou entra. É aquele pedacinho ali. Então, quando se fala que os espíritos estão no umbral, são espíritos que ainda não entenderam que desencarnaram, se entenderam, não conseguem uma integração maior com a dimensão espiritual. Eles ficam muito imantados com a organização física, ainda que às vezes pode até nem existir, mas na mente deles existe, né? No arquivo mental deles existe. Então eles ficam naquela situação, né? Nem tão no plano material, porque estão sem seus corpos, mas também não conseguem se integrar totalmente aí na dimensão espiritual. Mas claro que isso vai acontecer. Uns demoram um pouquinho mais, é aquele estado de perturbação da alma após a morte. Então, no momento que ele começa a compreender, que ele compreende, que ele aceita ajuda e que ele compreende que ele não está mais no plano material, então ele não está mais preso a essa questão, ele não está no umbral mais. Aí ele começa a fazer todo um trabalho, ele continua a receber ajuda, aí ele começa a desenvolver tarefas, aí ele começa a fazer um balanço da vida que ele levou, o que ele fez de certo, o que ele fez de errado. Fora do corpo físico, ele não tem nada que possa impedi-lo de ver essa situação, de entrar no pensamento das pessoas, né, e ver o que existe ali, se ele estava certo, se ele não estava, com os preconceitos ou conceitos que ele tinha com relação às almas que conviveram com ele na matéria, algumas já no plano, na dimensão espiritual. Então ele começa a ver o que valeu a pena, o que não valeu, o que ele fez de errado, que ele vai ter que refazer. Então ele começa a esquematizar para ele um plano de viagem à Terra. Ele começa a fazer ali, ele começa a fazer um relatório das coisas que ele tem que fazer. Porque ele vê a felicidade dos bons espíritos que o estão ajudando, ele vê planos que ele não tem acesso, porque são superiores a ele. Então ele quer também, ele ambiciona isso, né? Ele deseja isso, mas para isso ele tem que trabalhar, ele tem que fazer o esforço dele, ele tem que dar conta do recado, para ele poder merecer tudo que ele vê que os outros já têm. Então é aquela questão de não quer que os outros percam, ele quer também. Isso não é pecado. Quando você vê uma coisa bacana que alguém tenha, que você deseja, isso não é pecado, né? Você gostou, então pode ter, tenha. Né? Então isso não tem nenhum mal. O que não pode a pessoa imaginar é que ela tem que tirar do outro para ela ter, não é isso. Né? Então os espíritos veem a felicidade dos justos e eles também querem, com toda a razão, porque isso é o objetivo, alcançar a liberdade plena. Né? E para isso ele tem que ter também responsabilidade plena. Uma coisa está atrelada à outra. Então ele começa a fazer, bom, isso aqui eu não fiz, eu tenho que consertar isso aqui. Poxa, eu prejudiquei fulano, eu explorei fulano, eu tenho que consertar isso aqui. Aí ele vai fazendo lá um relatório. E depois, ele já está com isso mais ou menos esquematizado. Ah, mas eu vou ter que passar por essa doença, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu errei aqui e ali. Então, ele vai esquematizando. Quando chegar a hora dele reencarnar, ele vai mostrar o que ele deseja para essa encarnação.
para ele consertar isso e aquilo que ele fez. Se for possível, né, se ele já tiver em condições de executar aquele plano, é dado a ele. Se não, algumas coisas serão tiradas. Porque não adianta. Às vezes a gente escolhe o que está além das nossas possibilidades, além da nossa capacidade de realizar. Então não adianta. Seria uma oportunidade reencarnatória perdida, porque ele vai falir. Então não vai dar conta. Então só é dado ao espírito aquilo que realmente ele pode desenvolver o esforço dele. Mas mesmo assim, quando a gente chega aqui, a gente começa a falar, mas eu não posso ter escolhido isso. Eu não posso ter sido tão bobo para ter escolhido isso aí para a minha vida. Só que nós estamos falando isso com os olhares da matéria. E não com o olhar espiritual, vendo a felicidade dos justos. Então a gente tem, às vezes, algumas dúvidas. Mas foi escolha feita por nós. Então ali, nós nesse momento já estamos exercendo o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher. Ainda que quando a gente chega no plano material, que a gente vai fazer alguma coisa, e às vezes não consegue dar certo, não consegue nada, parece que dá certo, parece que o universo conspira contra, isso já foi uma coisa que pedimos, para que a gente possa realizar e aprender as lições que não aprendemos nas outras vidas. Então, é sempre, a escolha é sempre feita por nós. Nessa 258A, né, um desdobramento da outra, Kardec pergunta, mas não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Quer dizer, não seria a escolha do Espírito, seria uma imposição de Deus. Né? Kardec pergunta, eles respondem, nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora, por que ele fez tal lei em vez de tal outra? Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Está vendo? Ó, nesse momento, a gente vê que Deus põe nas nossas mãos a felicidade ou a infelicidade que vai ser alcançada por nós, dependendo da escolha que nós fizermos. Então, Deus não vai impor. Deus só impõe as provas naquela situação que eu já falei. Quando o espírito não tem condição de escolher, ou que nenhuma escolha vai ser produtiva para ele. Um espírito muito inferior, ele vem para a Terra sem muitos planos, sem plano, às vezes nenhum. Ele vem atraído pelas uniões celulares, né, dos gametas masculinos e femininos, para que ele possa pegar uma matéria, para que ele possa ser forçado ali nas necessidades ao desenvolvimento. Porque se ele for muito indisciplinado, ele não vai cumprir nada. Ele não vai aceitar nada. Então ele vem de qualquer maneira para que ele possa, através das privações, sentir necessidade de melhorar, né, de se aperfeiçoar. Mas, na maioria das vezes, nessa situação em que nós nos encontramos, nós já temos essa condição de escolher. Então, Deus não impõe. Apenas ele, às vezes, não atende a todos os nossos pedidos, porque, vendo que a gente não é capaz de vencer determinada prova, ele não permite para que a gente não entre aí numa queda, né, e ponha a perder a nossa encarnação. Por isso que Oscar Wilde, que ele tem uma frase que ele fala, que quando os deuses querem nos punir, atendem a todos os nossos pedidos. Sabem que a gente não tem condição, né? Nós somos crianças, assim como o pai e a mãe não atendem a todos os pedidos de seus filhos, Deus também não. Então, às vezes, fazemos escolhas que ele não permite, porque a gente não está em condições. Mas não é ele que impõe sempre, ele só impõe quando nós não temos condições de vencer, né, aquela inferioridade e escolher o que é bom para nós. Na 853, Kardec pergunta, certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Aí olha o que eles dizem que é fatal. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o momento da morte. Chegando esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Claro que existem aí as possibilidades, e os espíritos já falam sobre isso, e tem também, né, alguma coisa dentro da própria codificação,
que havendo uma necessidade, a gente fica. E podemos também partir antes da hora prevista, porque estava também dentro das possibilidades da nossa escolha isso aí. É a questão do fator humano que a gente vai falar. Esse fator humano tem tudo a ver, a compreensão dele, com essa questão aí. Ah, eu não vou fazer nada, porque se eu tiver que pegar essa doença, eu vou pegar mesmo. Se eu tiver que ter, eu vou ter. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Não é assim, não. É longe disso, não é assim. Nós não podemos esquecer que nós temos a nossa parte para fazer. Nós temos a parte que nos toca para fazer. Né? Então, é importante demais ver isso. Então, fatal, no verdadeiro sentido da palavra, o momento da morte. Esse momento em que Deus entende que é para pôr fim, aí a gente não pode fazer nada. A gente não pode mudar. Seja qual for o gênero de morte, a gente não vai poder mudar nada. Se ele entender que tem que ficar, a gente vai ficar. Se entender que tem que ir antes, a gente vai antes. Então, no momento em que chegou a hora, está determinado isso por Deus, desse momento, isso é fatalidade, que a gente não pode mexer. E também na vinda, que a gente também não pode mexer. Tem que vir. Então, vai ser anunciado, isso aí é fatalidade, porque a gente não tem a menor interferência. Não tem o que fazer. Isso é que é uma fatalidade aos olhos e ao julgamento dos espíritos. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? Eles respondem, não morrerás, e tens disto milhares de exemplos. Mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Vamos entender muito bem isso aqui, para que a gente não caia no erro de achar que a gente pode atravessar a rua ali, não olhar para lá para ver se vem carro, porque não vai morrer, porque não está na hora. Ó, primeiro que a gente não sabe qual é a hora que está para a gente ir, né? E aí há uma interferência da própria pessoa na escolha ali que ela está fazendo. Né? Isso aí não é da vontade divina, não. Então, nós temos a parte que nos toca para a gente fazer. É o fator humano que conta aí, nas escolhas que a gente faz. Né? O que eles estão dizendo aqui é que, pela mão de alguém, por um erro médico, por um atropelamento, por um acidente que nós não estávamos no comando. É diferente de estar no comando de um veículo, seja ele qual for, sem condições de conduzi-lo. Ou seja, por não saber, ou seja, por um estado patológico, ou seja, por um álcool, um entorpecente, ou seja o que for. Se nós não estivermos provocando nada, ninguém vai antes da hora. Então, quando às vezes a pessoa, eu morro de medo de um acidente de avião. Você está pilotando o avião? Não está. Você nem sabe fazer isso, você nem está. Você está dentro da aeronave. Se ela cair, é porque está na hora de você morrer. Senão você não vai nem embarcar. Se aquela aeronave tem que cair e você não tem que morrer, você não vai nem embarcar. Alguma coisa vai acontecer. Quantos exemplos a gente tem disso? Muitos. Centenas deles. É só buscar que a gente acha na internet esses exemplos de pessoas que não pegaram, que se atrasaram. Às vezes, as explicações mais bobas. E que a gente fala, mas perdeu o avião por causa disso? Aí o danado do avião cai. Não era para ele estar lá, né? Então, naquilo que nós não temos interferência, que a gente não pode fazer nada, se a gente perecer, porque estava na hora. Mas o médico errou. Errou porque estava na hora da gente ir. O médico foi um instrumento. Com aquela, né? Com ele, vai responder por isso, mas foi um instrumento. Se não tiver na hora, vai chegar alguém, vai chegar uma pessoa que vai salvar a vida, vai chegar um outro médico, ou aquele que é negligente não vai atender. Então é assim. Por isso, dessa resposta é nisso aí. Não morrerás, e tens disso milhares de exemplos.
mas chegando a hora de partir, nada te livrará. Então somos instrumentos de Deus no mundo para que as coisas, para que os desígnios de Deus aconteçam aqui. Né? Então essa tranquilidade a gente tem. Porque da mesma forma que Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher as nossas ações, as nossas atitudes, e cada ação carrega a sua reação, né, tem a sua consequência, da mesma maneira, Ele também nos coloca aqui nesse mundo como instrumentos. E a gente tem que ficar atento a isso, né, para não servir de instrumento para o mal, porque nós vamos responder por aquilo ali. Embora a outra pessoa tenha que passar por isso, mas a gente não está nem sabendo. Ela está passando pela negligência de alguém. Né? Então, a prova, muitas vezes, de uma pessoa, uma criança cai do 10º andar e morre, estava na hora dela morrer, mas os pais vão ser responsabilizados por isso, porque foi uma irresponsabilidade deles. Eles não estão sabendo se está na hora ou não está. Né? E se não tiver, alguém vai socorrer, ela vai cair, vai amortecer a queda em alguma coisa, também como a gente tem centenas de exemplos aí nessa área. Então, só vai nos acontecer aquilo que tiver que acontecer se nós não interferirmos. Então, isso vem mais ainda a afirmar a parte que nos toca. Nós temos que fazer a nossa parte. Nessa terra, nesse mundo, nós só temos que fazer uma coisa, a nossa parte. Cumprir a tarefa que nos foi dada. Andar no trilho da obediência, cumprir, fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, só vai nos acontecer o que tiver que acontecer. Mas se a gente não faz, aí é outra história. Atravessa a rua sem olhar, bebe, vai dirigir. Tem uma doença e não cuida, não faz uma dieta, não toma um remédio. Aí vai antes da hora. Vai, não resta dúvida. Aí vai antes da hora. Agora, do contrário, não. Né? Então, o mundo está violento, o mundo está terrível, o trânsito, né? O carro é uma arma. Eu me lembro, eu fui levar um carro para fazer revisão, passamos por trás assim, da concessionária, aí tinha lá o pessoal tirando carteira, tanto de motorista, né, de carro, quanto de piloto para moto. Aí o rapaz que estava comigo também, para ver se ele ouvia lá uma coisinha no carro, ele falou assim, aí ó, todo mundo tirando porte de arma. Eu achei tão engraçado aquilo ali, eu achei divertido. Eu falei, como? Ele falou, todo mundo tirando porte de arma. Porque hoje em dia as pessoas fazem da moto, do carro, da bicicleta, seja do que for, uma arma. Inclusive dos aviões, quando o piloto decide jogar lá na pedra por alguma razão, ou porque o outro está com a arma na cabeça dele. Não teve esse do ônibus agora? Para sair de um assalto, o ônibus bateu num poste e muitas pessoas ficaram doentes, e feridas e mortas, né? Então, isso aí estava na hora. Tanto que uns partiram, outros não, outros ficaram feridos, outros não ficaram. Com essa questão aí, né, desse Zika vírus. Algumas mães pegaram e as crianças não tiveram nada. Centenas de pessoas pegaram a gripe H1N1, mas uma pequena porcentagem morreu, outros não. Né, pessoas, inclusive, fugindo até aquela questão prevista, porque quem já tem problema respiratório, quem tem não sei o quê, quem tem... Não, está morrendo gente que nunca teve nada, que nunca teve problema respiratório, que não tem nada, pessoas mais jovens. Né? Então, não existe essa coisa da gente achar, não, eu não vou fazer nada, porque se eu tiver que pegar, eu vou pegar. Não, não é assim. Nós temos a nossa parte para fazer. O cuidado que a gente tem que ter com tudo, com todas as doenças, em todas as situações, é ser prudente, atencioso, cuidadoso, fazer a parte que te toca. Todo mundo sabe que não pode atravessar essa avenida sem olhar. Nem cachorro faz isso. Né? Os cachorrinhos de rua param e ficam olhando. Se não vier carro, eles vão. Quando eles não se chegam para perto das pessoas que estão perto, se não abriam para eles, eles já atravessam. Como que nós vamos fazer isso? Então, nós sofremos pela imprudência, pela negligência, pela desinformação, né, pela ignorância. Né? Quantas pessoas não têm que apanhar essa gripe H1N1? Aí tem uma tosse, acha que vai para lá.
O professor, o doutor Drauzio Varela falou isso. Falou, se a pessoa tem uma coisinha, um resfriadinho, acha que está com isso, vai para lá, pega. Pega lá. Então, as pessoas têm que confiar, têm que fazer a parte delas, né? Para não pegar as coisas. Porque senão, mesmo que não estava previsto isso, acaba acontecendo. É como aquela pessoa que fuma. Acha o quê? Ela não veio para ter câncer de pulmão, para ter um problema circulatório e ter que cortar a perna. Ela não veio para isso. Pode ter vindo, mas pode não ter vindo. Agora, ela lesou a organização física o tempo todo, aí pode ter um infarto, pode ter um problema circulatório, né? Pode ter um derrame, pode ter um câncer de pulmão, e daí? Não era para ter, mas teve por quê? Porque foi negligente, foi imprudente, não fez a parte dela. Fazer a nossa parte é cuidar do nosso tempo, do nosso veículo físico, ter cuidado, atenção na vida, é fazer a nossa parte. Aí só vai nos acontecer o que realmente tiver que acontecer. Vamos ver se eu não pulei, porque eu estou pulando vários. Isso aqui que é o que diz o que a gente está acabando de falar, da infalibilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-las são inúteis? Uma pergunta que vem muito a calhar nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, se chegar a minha hora, eu tiver que morrer mesmo, então não adianta eu procurar recurso? Adianta isso? Olha o que eles respondem. Não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitar uma morte que vos ameaça. São um dos meios para que ela não se verifique. Olha aí o que a gente está falando. Né? Está aqui, ó. A possibilidade da gente partir antes da hora está aqui dizendo que sim. Está aqui, não precisa interpretar isso. Está escrito com todas as letras. Isso aqui. Da infalibilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-las são inúteis? Não. Porque as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitar uma morte que vos ameaça. São um dos meios para que ela não se verifique. Isso quer dizer que a gente pode ir antes da hora? Sim. Se a gente não toma providência, se a gente não faz a nossa parte, se chegar a hora não tem jeito. Mas, mesmo que essa hora não tenha chegado, a gente pode apressar as coisas, né? Com as nossas imprudências, com as nossas negligências. Então, é o fator humano que a gente não pode esquecer na escolha das provas, na execução dessas provas aqui no plano material. Isso aqui é muito importante. Essa 854, a gente tem que ler muito. Nós temos que fazer a nossa parte, senão a gente pode ter doenças que não veio para ter, morrer antes da hora, pegar o que não é para pegar. Né? Então, esse negócio, se eu tiver que pegar, eu vou pegar mesmo? Conversa, tá aqui, ó, não vai não. Se não tiver que pegar e tiver cuidado, não vai pegar. Agora, se tiver na sua escolha de provas, né, e no seu momento de partir, você vai partir de qualquer forma, vai cair no banheiro, bater a cabeça na parede lá e vai morrer. Né? A Maísa, aquela cantora, isso foi uma coisa que ficou marcada, assim, depois quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu ainda fiz associação. Ela bateu aquele fusquinha dela na ponte Rio-Niterói, uma coisa à toa, não mataria ninguém. Ela bateu a cabeça, ela não tinha nem ferimento na hora que ela foi encontrada. Ela bateu a cabeça num pontinho e teve uma fratura de crânio, ela morreu. Uma coisa de nada, né? De nada. Então, quer dizer, outros rolam, o carro, né, passa por cima, o sujeito capota 4, 5 vezes com o carro, sai ileso. Quantas vezes acontece isso? É porque não tinha que ir. Estava no momento dela, ou foi imprudente, ou foi negligência. Não, isso nós não vamos contar. Porque ela bebeu. Não vamos contar. O que a gente vai contar é que aquilo ali, não haveria, tanto que na época eles falaram que foi uma morte estranhíssima. Porque realmente foi uma coisa que não mataria a pessoa assim, né? E ela foi. Então, se tiver que morrer, vai morrer com a coisa mais simples do mundo. Tem um programa que tem as formas estranhas de morrer, tem cada coisa que a gente não acredita que a pessoa está morrendo daquilo. Né? E, no entanto, chegou a hora, vai. Agora, não chegou, pode ir também, se nós não fizermos a nossa parte.
fatos que devem ocorrer forçosamente e que a vontade dos espíritos não pode conjurar? Olha o que eles respondem. Sim, mas que tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha. Não acrediteis, porém, que tudo o que acontece esteja escrito como se diz. Um acontecimento é quase sempre a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de tua livre vontade, de tal maneira que, se não tivesses praticado aquele ato, o acontecimento não se verificaria. É o que a gente acabou de falar. Se formos prudentes, se formos atentos, não vai acontecer nada de ruim que não tenha que acontecer. Que aí a prudência vai nos livrar do mal que não é para acontecer, né? Agora, se não formos, não tem jeito, né? Aí vamos sofrer mesmo as consequências. Somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir na tua evolução moral são previstos por Deus, porque são úteis à tua purificação e à tua instrução. Isso aqui vem explicar essa questão da microcefalia em alguns bebês e outros não. Foi uma escolha de provas que essas almas fizeram, né? Então eles precisavam de nascer com uma certa deficiência para desenvolver outros fatores, até por questão da família toda que está envolvida nisso aí. Alguns ficam, alguns têm problemas, outros não. E significa que todas as mães que tiveram ali os seus bebês com microcefalia, eles teriam que ter? Também não. Vamos analisar. Há o fator humano. Aquela que não cuida, que não se cuida, aquela que não que se expõe, né, que não faz, que não tem os cuidados necessários, ela pode pegar. Aí a criança, se ela pegar, se não estava para ela ter, se não era para ela ter, ela pegou porque a mãe foi negligente, então como é que fica? Deus é injusto? Não. Aí entra o fator humano também. Essa alma, na escolha das provações e expiações dela, havia essa abertura. E a gente vai ver isso aqui, mais adiante aqui, ó. Quando tem essa pergunta aqui, é outra que a gente tem que analisar muito. Pode o homem, por sua vontade, pelos seus atos, evitar acontecimentos que deviam realizar-se e vice-versa? Do tipo, a mãe vai ter todo o cuidado, né? Tudo ela vai, então, ela pode evitar que a criança tenha, então, uma microcefalia ou o contrário? Olha o que eles respondem. Pode, desde que esse desvio aparente. O que é um desvio? É um fato. Agora, o aparente é aquilo que parece ser um desvio, mas não é. Então, vamos interpretar direitinho isso aí. É interpretação de texto, ó. Pode, desde que esse desvio aparente não é um desvio. É apenas um desvio aparente. Está lá, está previsto isso. Possa caber na ordem geral da vida que ele escolheu. Além disso, para fazer o bem, como é do seu dever e único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para um mal ainda maior. Então, na escolha das provas, quando o espírito é muito comprometido, ele vai ficar à mercê do fator humano. Isso pode acontecer. Tipo assim, quando a gente depende de alguém para fazer alguma coisa para a gente, e por conta de uma ação que tivemos, de uma atitude que tomamos, aquela pessoa que vai fazer alguma coisa para a gente, ela pode ou não fazer. Ela vai fazer se ela quiser. Não acontece isso no mundo material? Acontece também na dimensão espiritual. Um espírito ser tão comprometido com a vida que na escolha das provas dele é imposto a ele um item. Tipo assim, você tem aí 4, 5 dezenas de anos para viver, mas você vai estar na dependência do livre-arbítrio das pessoas que vão te receber por conta do seu comprometimento com elas. Se elas fizerem, você terá toda a chance. Se elas não fizerem, vai ficar por sua conta.
vai ficar pelo seu esforço puro. Elas não são obrigadas a aceitar, porque você deve isso. Então, aí é nessa escolha aqui, que na terra seria um desvio, mas é apenas um desvio aparente, não é um desvio. Está previsto isso na escolha de provas da alma. Então ela vem e ela pode ou fazer que acontecimentos se deem ou vice-versa. Está escrito isso aqui, né? Não sou eu que digo, está aqui, ó. Pode o homem, por sua vontade e pelos seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa? Então está lá, pode, desde que esse desvio aparente possa caber na ordem geral da vida que ele escolheu. Então as pessoas têm livre-arbítrio e é relativo, elas não são obrigadas a fazer as coisas. E quando Deus quer, aí não tem jeito. Quando Ele determina que vai ser, vai ser. Mas quando Ele deixa à mercê do fator humano, por comprometimento daquela alma, que ela já traz isso na vida dela, aí as coisas mudam. Então pode ser que uma criança dessa pudesse nem ter que ter realmente a microcefalia, mas por conta da falta de cuidado da mãe, ele aí contrai, porque isso já estava previsto na escolha das provas que ele fez. Né? Então isso há essa possibilidade. Nós sempre temos que contar com o fator humano por conta do livre arbítrio das pessoas e por conta de não ter destino. Sempre levando em conta que o que Deus determina, aí sim vai acontecer. Então, crianças que a mãe contraiu o vírus e elas não tinham, é porque Deus determinou que fosse assim e elas escolheram não ter nada. Então, elas estavam, de certa forma, protegidas. Né? Então, agora, com essa descoberta que os cientistas estão fazendo de um remédio que já está no uso da população, isso foi declarado ontem, né? Que ele vai impedir que o vírus cause danos aos cérebros. Aquela criança que não tiver que ter mesmo, não vai ter. A mãe vai tomar esse remédio, ela não vai ter, embora ela tenha tido todos os cuidados. Então, sempre lembrando, aquilo que temos que fazer, porque nós precisamos salvar a nossa responsabilidade. Bem, não está ao meu alcance. O que não está no nosso controle, está no controle de Deus. Mas Ele deixa muita coisa ao nosso controle no momento que nos deu o livre-arbítrio, que foi desenvolvido no decorrer das encarnações. Né? Porque quando a gente é criado simples e ignorante, a gente não sabe nada, né? E vai aprendendo no decorrer das encarnações. A vontade divina é soberana, mas Deus nos outorgou o livre-arbítrio a fim de que sejamos responsáveis pelos nossos atos. Em muitos planejamentos reencarnatórios, tem que se considerar o fator humano. Somos espíritos inferiores e, na maioria das vezes, não realizamos a vontade do Pai e Ele não nos impede, deixando a cargo da nossa consciência a cobrança de nossos erros e o desejo de repará-los através de novas oportunidades na matéria, já que fazer o bem é o único objetivo da vida. Tenhamos isso em mente. Fazer o bem é o único objetivo da vida. Fazendo o bem, nós vamos estar cumprindo a nossa missão, a missão dos espíritos encarnados. Qual é? Instruir os homens, ajudá-los a avançar e melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Estaremos cumprindo a nossa tarefa na Terra. Não é muito grande, não é grandiosa, é o que está ao nosso alcance fazer. Tudo que tiver ao nosso alcance. Façamos a nossa parte, porque fazendo a nossa parte poderemos caminhar com mais segurança. Tenhamos fé que só vai nos acontecer o que tiver que acontecer se fizermos a nossa parte, se tomarmos todos os cuidados necessários. Não há motivo para alarme de nada, seja o que for que tenha que vir. Nós temos condições de enfrentar fazendo a nossa parte e enfrentar se tivermos que passar, porque foi a escolha que fizemos para essa jornada na Terra. Que Deus nos ajude a enfrentar nossas dificuldades e sempre nos ajuda
Nós é que muitas vezes não percebemos, e tenhamos tranquilidade, tenhamos confiança que só nos acontece o que tem que acontecer se fizermos a nossa parte. Fazendo a nossa parte, estaremos tranquilos. Vai vir aí a vacinação no finalzinho do mês, todos que são... que estão dentro do grupo de risco deverão tomar as vacinas, as crianças, prevenir, tomar todos os cuidados de asepsia. Aí, fazendo a nossa parte, pegaremos se a gente tiver que pegar. E partiremos também se tiver que partir. Do contrário, pegaremos e ficaremos bons. Muita paz para todos, que Jesus continue nos abençoando e fortalecendo essas convicções que, como vocês veem, é muito lógica. O espiritismo é lógico. Kardec sempre nos aconselha: estudar e leiam tudo para poder fazer as comparações e as observações. Muita paz para todos.